E assim por diante. Então, deixa o pecado, larga o pecado. Você é povo de Deus, você é diferente. Você é comerciante, paga seu imposto. Então você é diferente. Você não está aqui para ser igual ao mundo, praticar as mesmas coisas que eles. Você vive separado para Deus. As coisas do mundo, você vai tirando da sua vida. Parte 1, então, santidade é a marca do povo de Deus. Tópico 1, nós vamos ver o estado de santidade. Tópico 2, o processo de santificação. E o tópico 3, nós vamos ver a santidade como marca. Aí na introdução da parte 1, então, santidade é a marca do povo de Deus, diz: em Ur dos Caldeus, Abraão não passava de um gentil entre os demais gentios, quando foi chamado por Deus. Gênesis 11, 31. Mas, intimado novamente por Deus em Harã, obedeceu de imediato. Ele creu em Deus e foi justificado. Romanos 4, 3. Foi exatamente aí que começou a história de Israel como o povo santo do Senhor. Gênesis 12, de 1 a 8. Então veja bem, aqui tem controvérsia, né? Devemos analisar direitinho. Abraão foi chamado por Deus em Ur dos Caldeus, e ali chamava Abrão, e ali ele já se interessava por Deus, ele não era idólatra como seu pai. Seu pai é dito claramente em Josué 24, 2, que o pai dele era idólatra, mas ele não era. Não tem na Bíblia lugar nenhum dizendo que Abrão era idólatra. E no tempo de Abrão viveu aí, Noé ainda vivia, Sem, né, vivia. Então, esses homens aí, eles pregaram, e eram naquela região ali, semitas, era naquela região. O povo semita era naquela região. Então eles pregavam, falavam sobre Deus, iam passando de pai para filho, falando que Deus havia dito, o que Deus havia feito, os milagres de Deus, né? Tudo, foram contando. Foram passando de pai para filho. Então Abrão acreditava em Deus. Agora ele vai ouvir Deus falando com ele. Como é que a pessoa ouve Deus falando com ele? Como é que Deus fala com a pessoa? Às vezes a pessoa fala assim, não, que apareceu lá um homem e falou com ele. Não é isso. Às vezes Deus fala com voz audível, você ouve Deus falar. Às vezes vem lá dentro de você, você sabe que é Deus que está falando. Às vezes ele manda um anjo, às vezes ele manda, né, aí uma pessoa falar com você. De várias maneiras que Deus fala. Mas aqui Deus falou com Abrão. Nós não falamos aqui o jeito que Deus falou. Não mostra na Bíblia. Apenas diz que Deus falou com Abrão. E ele sabia que era Deus. Então, ali que ele foi justificado. Veja bem, é bem claro, né? Estevão diz que em Ur dos Caldeus, nós vamos ver Paulo, né, Estevão, tudo falando sobre a chamada de Abrão. E é lá em Ur dos Caldeus a chamada, viu? É lá que ele foi justificado pela fé por crer em Deus lá. Depois ele sai, então, com 70 anos, ele tem 70 anos quando ele recebe essa chamada de Deus. Ele sai de Ur dos Caldeus, leva seu pai, sobrinho Ló, né, e vai para Harã. Ele não entrou na terra prometida ainda, ele está indo. Deus diz, sai com a terra que eu vou te mostrar. Isso é fé em Deus. É você colocar o pé onde você nem conhece, nem tem chão. Depois Deus coloca o chão. Então vai para uma terra que eu te mostrarei, é no futuro, eu vou te mostrar ainda. Você apenas sai daí. O resto eu vou te mostrando. Então olha só, ele vai para Harã. Ali ele vai ficar 5 anos. Seu pai é líder da família e está ali. Quando seu pai morre, com 5 anos ali em Harã, o pai de Abraão morre. E agora, de novo, Deus fala com Abrão. Aí Abrão agora sai de Harã e ele vai para Siquém. Agora ele está entrando na terra prometida. O que ele faz? Ele vai demarcar agora o território. Ele agora vai falar assim, agora essa terra aqui é minha, Deus está me dando. Então o que ele faz para isso? Faz um altar a Deus. É uma aliança com Deus. E ali existe um altar de adoração a Deus. E é uma demarcação. Essa terra aqui, Deus está me dando. Então ele faz um altar em Siquém. Depois, ele desce a Betel. E lá o que ele faz? Novamente ele faz um altar a Deus. Ele está dizendo, essa terra foi me dada por Deus. Não estou tomando posse.
E indica isso com altares que ele constrói durante a sua vida. 30 anos depois que ele sai de Ur dos Caldeus, 25 anos depois que ele sai de Harã, é que a promessa do filho acontece, nasce Isaac. Agora Abraão, não é Abraão mais, Abraão tem agora o seu filho Isaac. Veja bem, é coisa importante isso. E Deus vai dizer para ele que a nação de Israel vai viver 400 anos escravo no Egito. E é dito na Bíblia que 430 anos depois que Abraão recebe a chamada, aí a lei é dada a Israel. Então, se você fizer as continhas direitinho, você vai ver que Abraão sai com 70 anos de Ur dos Caldeus, passa 5 anos em Harã, depois vai para Siquém, depois vai para Betel, depois desce ao Egito, depois volta, né? Então nós vamos ver aí a vida de Abraão, que se torna Abraão. Com 100 anos nasce Isaac. Então ele é chamado pai da fé, por quê? Porque ele teve o tipo de fé que agrada a Deus. Ele foi justificado pela sua fé. Esse justificado significa o quê? Salvo. Por causa da fé que ele teve em Deus. Ele acreditou em Deus. Tem muita gente por aí ensinando que a fé, não, a fé é Deus que dá a fé para você ser salvo. Está errado isso. Jesus não disse, a fé que Deus te deu é pequena, a fé que Deus te deu é grande. Não, ele disse a sua fé. Então veja bem, quando Deus fala com Abraão, ele acredita em Deus. Se fosse Deus que desse a fé para ser salvo, então Deus era culpado das pessoas ir para o inferno, porque ele não deu a fé para a pessoa ser salva. Veja só. Então cuidado com esse ensino calvinista que tem por aí. Então Abraão, ele foi justificado pela fé que ele teve em Deus. Ele acreditou, ele saiu sem saber para onde ia. E foi justificado por causa disso. Assim também nós. Nós ouvimos a pregação do Evangelho, e a Bíblia diz o que? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus e você acredita nessa palavra. Aí sim vai haver aqui uma operação do Espírito Santo agora, que vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo, vai te mostrar a salvação, revelar para você. Veja só, aí vai a operação do Espírito Santo. Mas você tem que acreditar na mensagem. É sua fé que vai ser colocada em ação. Então nós somos salvos pela graça de Deus. O que é a graça de Deus? Jesus morrendo por nós na cruz. Então ele morreu por todos os seres humanos. Todos. Agora nós vamos ouvir o que diz a Bíblia. Nós somos salvos pela loucura da pregação. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então você ouve a pregação, é loucura para aquele que não aceitou. Mas para você é poder de Deus. Porque você ouviu a mensagem, acreditou nessa mensagem que Deus veio como homem, morreu em nosso lugar e poderosamente ele ressuscitou, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado, venceu Satanás. Então você não só acreditou em Deus, mas também no poder de Deus. Veja bem que Paulo diz, se você acredita que Jesus morreu na cruz por você, isso não basta para você ser salvo. Você precisa acreditar que ele morreu, mas que ele ressuscitou. Então você tem que acreditar em Deus e no seu poder. Tome cuidado com isso. Tem muita gente que acredita em Deus, mas não acredita no poder de Deus. Então é preciso crer que ele morreu, mas que ele ressuscitou. Está lá em Romanos 10, né? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Tópico 1, então, o estado de santidade. No exato instante de sua chamada a uma nova realidade espiritual, Abraão e com ele todo Israel foram elevados ao posto de herança particular e santa do Senhor. Êxodo 19:5. Essa dignificação, porém, não levou ao aperfeiçoamento imediato dos hebreus. Tanto o patriarca quanto seus descendentes tiveram de submeter-se a um longo e doloroso processo de santificação. Gênesis 17:1. O mesmo pode-se dizer da Igreja de Cristo. Os irmãos coríntios foram tratados como santos pelo apóstolo Paulo, 2 Coríntios 1:1, mas ainda estavam longe da perfeição, como está em 1 Coríntios 3:1. Então veja aí a diferença. Ó.
o povo de Israel foi chamado como povo de Deus. Desse povo vai nascer Jesus. Foi dada a lei para eles, foi ensinado que Deus gostava, que Deus detestava, tudinho, para eles se separarem para Deus. Então, quando Abraão é chamado, ele é justificado pela fé, olha só, é declarado santo, ele está salvo. Mas durante a sua vida, ele vai fazer várias coisas erradas, né? Inclusive o Ismael é fruto dessa falta de fé. Ele desceu ao Egito, é fruto da falta de fé. Então, ele passa por momentos difíceis, que a fé fraquejou. Mas ele alcança, né, a graça de Deus, o milagre de Deus na sua vida. O povo que nasce de Abraão, mesma coisa. É um povo chamado por Deus, mas durante a sua caminhada eles vão fazer muitas coisas erradas. Vão cair na idolatria, prostituição, vão fazer tudo até coisa errada. Vão ser retirados da sua terra, levados cativos. Olha só. Assim também é o cristão. No dia que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, estamos lavados, purificados pelo sangue de Jesus, somos declarados santos. Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, chama de santos, é a igreja. Mas acontece que na caminhada, então Paulo vai falar, apesar de todos os dons do Espírito Santo se manifestarem na igreja de Corinto, olha só, então haviam ali servos de Deus, usados por Deus, viviam santificados. Mas mesmo assim as pessoas vendo milagres, escutando Deus nas suas profecias, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, vendo ali cura, vendo batismo no Espírito Santo, vendo libertação, vendo até morto ressuscitar, tudo isso, mesmo assim, o povo vivia em meio a muitos pecados, até em divisão do corpo de Cristo. Alguns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cristo. Então havia divisão e havia gente ali que estava tendo caso com a mulher do seu próprio pai, cometendo incesto, né? Então, olha só, pecados no meio da igreja, apesar de haver milagres, de haver todos os dons de operação. Aí não diz que quem estava sendo usado estava em pecado, porque as pessoas, é engraçado, quando a pessoa quer afastar o Espírito Santo, quando as pessoas querem diminuir a presença de Deus, o poder de Deus, aí eles dizem, tá vendo? Aí tinha todos os dons, mas estava tudo em pecado. Não, não é assim que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que havia pecado na igreja, mas não está dizendo que aqueles que estavam sendo usados por Deus estavam em pecado. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, na igreja em Corinto, apesar da presença de Deus, havia pecado. Assim também, olha a equipe de Jesus, os apóstolos. Apesar de ouvirem Jesus, andarem com Jesus, ver os milagres, ver a pregação, ver tudo, não havia um traidor no meio. Do mesmo jeito que os outros ouviram, viram tudo que Jesus fazia e dizia, ali estava um traidor. Então, olha só, coisa terrível. Ali tinha um incrédulo, o Tomé era um incrédulo, o Judas era um traidor, no meio dos discípulos. Então, na igreja, nós temos vários problemas. Deus vai fazer milagres, Deus vai falar, vai tudo, mas vai ter gente pecando, sempre vai ter. No dia do arrebatamento, nós vamos ver a diferença entre aqueles que estavam vivendo para Deus e os que não estavam. Aí nós vamos ver. Foi arrebatado? Então esse estava vivendo do jeito que Deus quer. Então esse acreditava, tinha fé em Deus. Então aqueles que não têm fé em Deus, aqueles que não santificam suas vidas, vão ficar, tenha certeza disso. Assim como os israelitas. Aqueles que não santificaram suas vidas, aqueles que não se entregaram a Deus, não confiaram em Deus, não obedeceram a palavra de Deus, a vontade de Deus, ficaram pelo caminho, foram morrendo. Veja lá o caso dos espias. Não entraram, só Josué e Caleb. O resto morreu tudo pelo caminho, não entraram, porque não tiveram fé em Deus. Então a explicação clara, não se santificaram. Santificar é obedecer a Deus, se separar para Deus. Tópico 2, o processo de santificação. O processo de santificação de Israel, que teve início com Abraão, foi interrompido e recomeçado diversas vezes. Haja vista o conturbado período dos juízes.
Juízes 2, de 18 a 20,